Estimados irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo do tempo comum e o evangelho que nós ouvimos hoje, podemos dizer que ele é um eco ainda do tempo do Natal. O tempo do Natal, ele é um tempo em que se dá a manifestação de Deus na carne. Deus se manifesta em nosso meio, ele vem até nós. Aí nós temos todas as festas do Natal, né? Podemos chamar de festas epifânicas, em que vai se dando essa manifestação de Deus. Nós concluímos o tempo do Natal, por exemplo, com duas festas: a festa da Epifania e a festa do batismo do Senhor. Na Epifania, os magos, né, revelam ali e aprofundam o mistério do Rei, do menino Deus presente. No batismo ouvimos a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, né? Por meio de João Batista, Deus se manifesta ali e também aos pecadores. Nós iniciamos o tempo comum. Se você perceber, todos os anos, ano A, B e C, nós lemos o Evangelho de João. Não é o Evangelho de Marcos, esse ano B, por exemplo, que a gente deveria ouvir. É sempre o Evangelho de João. No A e B, fala-se de João Batista, né, do batismo, e hoje vimos os primeiros discípulos. E no C é Caná da Galileia, onde Jesus se manifesta. Se você perceber nos evangelhos semanais, nós estamos também vendo também os primeiros dias, as primeiras atividades de Jesus no seu ministério público. Ele está se manifestando com ensinamentos, com curas, com milagres. Então nós continuamos no ano litúrgico como um eco da manifestação do Natal, vendo Deus se manifestar, Deus se revelar, né? Ele se apresentar. Ele vem como Salvador. Ele vem, hoje São João diz: eis o Cordeiro de Deus, né? Que nós rezamos toda a missa. Ele veio para tirar o pecado do mundo, ele veio para nos conduzir à vida eterna, ele veio para ser o nosso pastor. Faça essa introdução para o nosso coração caminhar, né, nessa inteligência espiritual do ano litúrgico. Assim como, se você perceber, quando a gente termina o ano litúrgico, olhando para a vinda do Senhor, última, começamos um novo ano no Advento, ainda olhando. Então há uma unidade, né, do mistério de Cristo. E nesse mistério nós queremos nos aprofundar nesse dia, nessa liturgia. Deus se revela, Deus se apresenta, e nós somos convidados a acolhê-lo, a recebê-lo e a segui-lo, né? Diante de Jesus que se apresenta, nós só podemos fazer uma coisa: amá-lo, né? E amando, não podemos deixar de segui-lo. Esse é o movimento natural. Nós vamos olhar um pouco mais profundamente para esse mistério da revelação de Deus. Deus se apresenta a nós. E uns 3 aspectos gostaria de destacar. Primeiramente, se nós prestarmos atenção toda a liturgia de hoje, Deus se apresenta, mas é sempre Ele que toma a iniciativa. Ele vai à frente, Ele se mostra, Ele primeiramente se propõe. Olhemos para a primeira leitura. O menino Samuel, né, estava no templo, sendo educado por Eli, servindo, ele ia servir ali. Diz que o menino Samuel não conhecia ainda Deus, e Deus começa a chamá-lo: Samuel, Samuel. Ele pensa, né, que é Eli chamando, prontamente se levanta e vai até Eli. Eis-me aqui. É bonito ver essa prontidão de Samuel. Com o coração de criança, ouve no meio da noite chamar o seu nome, e ele vai. E depois Eli vê que era Deus que estava chamando, instrui Samuel e diga: quando ouvires novamente, diga: eis, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E é bonito como o escritor sagrado narra
no final, dizendo: então o Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse detalhe, Jesus se pôs-se junto dele como das outras vezes. Deus se põe junto de nós como das outras vezes, sempre de novo. Ele se apresenta e chama o nosso nome. Reginaldo, Reginaldo, chama o seu nome. Ele se apresenta, ele se põe junto de Samuel, se põe junto de nós. E aí Samuel responde: fala, que teu servo te escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. O Senhor permanecia com ele. Esta permanência do Senhor junto de Samuel. Se nós olharmos o Evangelho, isso está ainda mais explícito com a revelação, com a vinda de Deus na carne, Os primeiros discípulos do Senhor, olha como que foi o chamado. João Batista anunciando o Cordeiro que viria e que todos esperavam. E quando de novo estava João com seus discípulos, Jesus passou, ele anunciou: Cordeiro de Deus, eis aí. E então os dois discípulos começaram a seguir Jesus. E a gente fala: mas padre, aí eles tomaram a iniciativa, Na verdade não. Na verdade, o anúncio de João Batista era um anúncio profético de uma promessa de que Deus se apresentaria. Ele viria como cordeiro, ele viria para tirar os pecados, ele viria para renovar, para libertar, na sua entrega, no seu amor. Ele viria. E esses dois eram buscadores de Deus. Eles então desejavam, eles aspiravam, eles esperavam, eles buscavam. Sim, é verdade. Mas por quê? Porque Deus antecipadamente, pela boca dos profetas, disse: eu virei. Então ele fala e o coração humano espera, busca, porque ele promete, porque ele fala, porque ele propõe a chegada, a vinda, e anuncia pela boca do profeta a presença. Eis, ele está aqui, Ele se apresenta no nosso meio. E então os dois imediatamente começam a seguir Jesus, porque eles têm sede, eles anseiam. E Jesus, diz o evangelista, a gente já pensa nessa cena, já na pergunta de Jesus, o que vocês estão procurando? O que procurais? Sim, vem a pergunta, mas o evangelista coloca uns detalhes antes. Falando de Jesus, voltando-se para eles, Jesus se volta para eles, se dirige a eles, inclina-se e continua, voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo. Essa palavra vendo no grego tem a mesma raiz de contemplando, de contemplar, teoreus, E Jesus então olhou para eles com uma contemplação, um olhar atento e amoroso. Jesus vê profundamente os dois. Os dois antes tinham se voltado para Jesus. Primeiro João Batista, que se lança, que projeta o coração para o Cordeiro, para Jesus. Seguindo João Batista, os dois também fitam o Cordeiro que passa, Jesus, Deus que passa. Olham para ele, se fixam nele, olhar que se fixa naquele que passa. Mas Jesus também fixa o seu olhar nos dois. É decisivo essa atitude de Jesus.
se volta. E Ele se volta para nós assim também. Cristo, o Cordeiro, também se volta para nós. Também lança um olhar atento e amoroso sobre cada um de nós. Ele viu que os dois estavam buscando algo, e Ele sabia o que os dois buscavam. Jesus sabia que o coração deles, inquieto, procurava. Por isso, Jesus toma a iniciativa e pergunta: o que procurais? O que procuram? O que vocês querem? O que vocês buscam? Bem, esse evangelho de hoje está aqui não só para que a gente veja o que aconteceu com os dois, mas porque esta pergunta de Jesus, ela está novamente sendo dirigida, e hoje é a você e a mim. Ele que te contempla, que te vê, Ele que se volta para você. O que estás procurando? O que o seu coração procura? É uma pergunta. O que o seu coração procura? O que o seu coração busca? Saiba que Ele está te buscando primeiro. Responda a Ele. Os dois responderam com uma pergunta. Responderam com uma pergunta. Rabi, que quer dizer mestre. Então, primeira coisa, antes o mestre deles era João Batista. Eles eram os discípulos de João Batista. Agora o coração deles já se desloca e chama Jesus mestre, Rabi. Onde moras? Onde moras? Né? Jesus, vinde ver. Esse onde moras não é simplesmente o lugar físico, mas, Senhor, onde tu permaneces? Onde que está o segredo do teu coração? Onde ficas? Onde habitas? Onde podemos encontrar-te em casa? Como é a tua vida? Vejam que é o anseio do coração e da alma de conhecer Deus, de fazer uma experiência de permanecer com Ele. Se lembrarmos, depois que eles foram e viram onde Jesus morava, eles passaram um dia com Jesus, dizendo assim, e permaneceram, e nesse dia permaneceram com Ele. Esse verbo permanecer em João é muito significativo e aparece muitas vezes. Permanecei em mim, lembra que Jesus falava? Fala no capítulo 15, e eu permanecerei em vós. Fala de intimidade, fala de união, fala de conhecimento, fala de experiência, fala de encontro. Permaneça em mim, fala de intimidade. E eles permaneceram. Jesus fala, vinde ver. Olha de novo o verbo ver, olhar, contemplar. Como é que se descreve a experiência do céu? Como uma contemplação de Deus. Uma contemplação em que os bem-aventurados veem a Deus
E esta visão que descreve a experiência do céu. Vinde ver, Jesus está dizendo então, vinde contemplar-me, a mim. Quem sou eu? Mais uma vez, então, experiência, né, de intimidade. E eles foram e permaneceram com Jesus. São João usa muito esse verbo também, ver, né? Jesus vê. Na primeira carta ele fala: eis o grande presente que Deus nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos, mas ainda não se manifestou o que seremos. E, porém, quando chegar o tempo, nós o veremos como Ele é, diz São João. Nós o veremos como Ele é. Então, ver a Deus. Vejam como que essa experiência que os primeiros discípulos estão tendo é uma experiência de encontro provocada pelo próprio Senhor, que se faz presente, que vê, contempla e que dirige sua palavra, como dirigiu a Samuel. Deus dirige sua palavra. Onde moras? Primeiro ele diz: o que procuras? E a nossa resposta deve ser também, como a dos discípulos: onde moras? Onde habitas? Nosso Pai São João da Cruz, ele vai responder essa pergunta na chama viva de amor, quando ele diz que Deus, Jesus diz que mora e habita no mais secreto da alma. No secreto, ele habita no segredo, no secreto, no íntimo da alma, na substância da alma. Então, Deus, Jesus, mora no mais íntimo de todas as almas, na substância mesmo da alma. Deus está ali, nós sabemos disso. E é lá que nós devemos procurá-lo primeiramente e sempre. E isto nosso Senhor está nos ensinando hoje. E a gente precisa aprender isto. A gente precisa viver desta verdade, ou seja, viver desde o interior. Mas precisamos aprender, colocarmos-nos nesta escola, que é a escola do Carmelo, né? Da intimidade. Os santos nos ensinam isso. A gente é um pouco cabeça dura, né? A gente se esquece e a gente procura Deus, mas nem sempre no lugar certo. Saiba que Ele mora no segredo, no secreto da sua alma. Ali é a habitação dele, ali Ele está, e ali Ele fica conosco e faz acontecer todas as coisas dentro de nós. Nós precisamos mudar a mentalidade, você crer nisso, né? Fazer essa experiência de fé e sempre falar e buscar Deus no segredo da nossa alma. E aí você vai ver que tudo muda, é diferente. E se você caminhar perseverante por esta via, você progredirá e encontrar a sua verdade, a sua vocação, a sua missão. A gente precisa lembrar dessa verdade. São João da Cruz, ele fala que o Cristo, Deus, mora como se estivesse em casa, e ali Ele é agradado, ali Ele manda, ali Ele dá as ordens. Ele está em casa, e a alma deixa Ele tomar conta desta casa. E Ele fala: em outros Ele não manda, porque Ele é como um hóspede naquele lugar em que quem manda é outro, que é a gente, né? É a gente que manda. São João da Cruz fala assim, é muito interessante essa comparação que ele faz. Nuns Ele é reconhecido, noutros Ele está lá, ignorado. Ele está na casa, Ele está onde Ele habita, Ele está onde Ele deve estar, mas
fica de ladinho lá, não manda não, quem manda aqui sou eu, dá licença, né? Vale a pena citar textualmente nosso Pai. Onde tu só secretamente moras. Aqui nós estamos na Chama Viva de Amor, canção 4. Ele faz a explicação desse onde tu só secretamente moras, né? O verso é assim: quão manso e amoroso desperta em meu seio, onde tu só secretamente moras. Nesse aspirar gostoso de bens e glória cheio, quão delicadamente me enamoras. Então ele explica, diz que em seu íntimo o esposo secretamente habita, por ser no ponto mais profundo da substância da alma, como já explicamos, lá que se realiza este doce abraço. Convém saber que Deus habita escondido e silencioso dentro da substância de todas as almas. Se assim não fosse, não poderiam elas permanecer com vida. Há, porém, diferença e muito grande no modo desta morada. Em algumas mora sozinho, e em outras, não. Em umas, ou seja, numas ele está ali sozinho, ou noutras ele não está só. Ele está junto com várias outras companhias, várias outras coisas, são nossas paixões, nossas realidades. Ele não está só, porque depois São João da Cruz vai dizer, e quanto mais só ele está, mais ele habita. Quanto mais a alma está purificada de criaturas, ou seja, mais só ele está mandando naquela alma, naquela casa, né? Então, numas ele está só, noutras não. Em umas habita contente, em outras descontente. Naquelas que ele habita contente, mora como em sua casa, governando e regendo tudo. Nestas, mora como estranho, em casa alheia, onde não o deixam mandar, nem fazer coisa alguma. A alma em que moram menos apetites e gostos próprios, esta é onde o esposo mora mais só, e mais satisfeito, e mais como em sua própria casa, regendo-a e governando-a. E tanto mais secretamente mora, quanto mais está só. Quão ditosa, quão feliz é a alma que sente de contínuo estar Deus descansando e repousando em seu seio. Então, Senhor, onde moras? Moras no mais secreto de minha alma. Isso, vamos usar essa palavra, é revolucionário. Se a gente aprender isso. Você vê que o padre aqui está sempre falando de novo dessa verdade, né? Mas é porque a gente é cabeça dura, a gente demora para aprender certas coisas, não é verdade? Na oração isso muda tudo, gente. Por exemplo, estava rezando o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas. E eu pensava, onde é esta altura? Onde fica estas alturas? Claro, está falando do céu, né? Mas nas alturas da minha alma, do meu coração, lá no Monte Santo que foi estabelecido dentro da minha alma, ou seja, o lugar em que Deus está. Eu te dou glória, Senhor, desde dentro da minha alma e do meu coração. E paz na terra aos homens por Ele amado. Ou seja, eu me lembro paz, né? Eu me lembro de Santa Elizabeth, a pacificação da alma, a alma que se pacifica. Aí eu, rezando o hino de louvor, Senhor, põe paz dentro da minha alma. Você pacifica toda bagunça, toda desordem que há dentro de mim, com o teu amor, porque paz na terra aos homens por Ele amado, Senhor, que eu experimente o seu amor. E é assim que eu rezo o hino de louvor. Porque, Senhor, onde moras? Onde habitas? No mais segredo, no mais secreto da tua alma. E vai lá e permanece com Ele. Porque se assim for, gente, o que acontece? Nós seremos transformados.
Olha o que aconteceu com Filipe, com esses dois. Logo que saíram dali, já foram anunciar Jesus. Encontramos o Messias. Trouxe o seu irmão Simão para conhecer Jesus. Começa a missão, o apostolado, desde um coração que verdadeiramente se encontra e faz a experiência de onde permanece o Senhor. O primeiro é saber onde Ele mora, é permanecer com Ele, é ficar com Ele, é estar no íntimo, no segredo de sua alma. Se isso for acontecendo, e quanto mais só Ele estiver, purificação da alma, mais Ele manda e está como que em sua própria casa. E dali Ele vai dar ordens, dali Ele vai agir, ou seja, Ele vai nos fazer suas testemunhas, com o jeito dele, com a unção dele, com a graça dele, com o amor dele. Em segundo lugar vem a missão. A missão leva para o encontro, a verdadeira missão. E o Senhor quer nos fazer suas testemunhas. O Senhor quer nos fazer como uma pedra, né? Tu és Cefas, tu és pedra, disse Jesus a Simão. Ou seja, eu vou te usar como instrumento meu, como meu instrumento, como apoio, como fundamento. Eu quero te usar, eu quero que você seja uma pedra, algo através do qual eu realize a minha obra. Vejam Samuel, o pequenino Samuel, em que diz: fala, Senhor, teu servo te escuta. Aprendeu a ouvir ao Senhor no íntimo, no segredo. O Senhor estava com ele, ele crescia. Foi Samuel quem ungiu Saul, o primeiro rei que defendeu o povo de Deus. Ungiu depois Davi. Foi um grande profeta. Por quê? Porque lá atrás, no silêncio da noite, ele ouviu Deus que se aproximou dele, que disse o seu nome, que pronunciou e dirigiu a ele sua palavra. Ele se tornou íntimo desta palavra, a ponto de tornar-se um profeta. Renovemos hoje então, irmãos e irmãs, o nosso seguimento de Jesus. Sigamos o Senhor. Discípulos, os primeiros discípulos. Estamos vendo como que aconteceu o chamado. O Senhor se aproxima de novo, novamente o Senhor se volta para você no dia de hoje. Você mesmo, e diz: o que estais procurando? Senhor, que eu aprenda, que eu esteja convencido que o meu coração procura a Ti, e somente a Ti, unicamente a Ti. A nossa resposta vai ser uma pergunta: onde moras? E aí, precisamos buscar, como São João da Cruz nos ensina, esconder-nos para saber de fato onde Ele mora. E cada vez mais, e quanto mais nós fizermos isso, mais Ele vai tomando posse desta casa que é a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração, e vai nos ensinando. Santa Teresinha, para concluir, ela diz, ela que nos ensina o caminho da pequena via, diz: eu que sou tão pequena e tão fraca, tão miserável, sinto-me profundamente amada, porque Jesus sempre de novo se inclina até a minha miséria e me
explica, me ensina, me instrui nos caminhos do amor. É assim que Deus faz. Vejam os 2 discípulos. Eles se sabem miseráveis. Mas padre, não está dizendo isso no Evangelho? Tá, indiretamente está. Qual foi a palavra de João Batista com a qual eles se voltaram para Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. O que São João Batista disse antes dele? Eis o Cordeiro de Deus. E o que a gente reza toda a missa? Que tira o pecado do mundo. Os 2 se colocaram pequeninos, necessitados de um Cordeiro que lhes purifique e que lhes dê vida. Desde essa verdade do coração deles, eles buscavam o Cordeiro. E o que o Cordeiro fez? Se volta para eles. E todo o diálogo que a gente já viu. Então hoje é dia, meus irmãos, de renovar nosso seguimento a Jesus. Mas isso tem que ser feito não só hoje, diariamente. Diariamente você precisa ir atrás do Cordeiro para vê-lo voltando-se para ti. E diariamente você tem que perguntar: Senhor, onde moras? Diariamente Ele vai dizer-te: vem e veja. E a obra vai sendo feita em nós. Então que hoje nosso coração se alegre muito, porque na palavra e sobretudo na Divina Eucaristia, que é a própria presença do Senhor, Ele virá. E contemplando-nos com amor, irá nos conduzir aos segredos do seu coração e nos instruir nos segredos do amor. Se pequeninos e pobres, voltarmos-nos para Ele com grande confiança. Santa Teresinha diz, né? O fruto de quem ama, conhece, ama a sua pequenez, é uma grande confiança na misericórdia de Jesus. E nessa alma, Santa Teresinha ensina, Ele vai fazer tudo, Ele fará tudo. Por isso que ela foi uma grande santa, porque Deus tudo fez nela. Por quê? Pequenina, fraca, pobre, impotente, porém com uma grande confiança no amor de um Deus que sempre se adianta, sempre se torna presente, sempre dirige sua palavra. Samuel, Samuel, a quem procuras? Vinde ver. Depois ele diz: ide e anunciai o meu nome a todas as criaturas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.